Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje vou fazer um formato diferente aqui no canal, que é o review dos shows do Coachella que eu assisti, shows do Coachella de 2026, tá bom? Eu assisti completinho, eu assisti do Justin Bieber, eu assisti o da Edson Ray e assisti do Big Bang. Então o foco do vídeo vai ser esses 3 shows, mas eu vou falar um pouquinho de cada show que eu assisti nessa primeira semana do Coachella. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo, um formato novo. Se vocês gostarem, deixe seu like, comenta aqui embaixo se vocês querem mais aqui no canal, compartilha para todo mundo. Se você é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Então é sempre importante você deixar o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Me segue no meu TikTok, no meu Instagram para conteúdo extra. Tem os shorts também, que eu posto bastante conteúdo extra que não renderia um vídeo longo, daí eu posto lá no Shorts, bem legal vocês acompanharem também. E é isso, gente, vamos fazer review desses shows, tá? Se eu tiver com a aparência diferente em alguns momentos, é porque eu gravei em partes, tá? Eu gravei o do Justin e o da Edson Ray no domingo, ontem, e tô gravando agora do Big Bang hoje, segunda-feira. Vamos para o vídeo. Show do Coachella do Justin Bieber. Adoro falar assim, Bieber. Bom, gente, não tem muito o que falar. Eu já falei em alguns vídeos do canal que eu sou muito fã do Justin Bieber, muito, muito, muito. Eu acompanho ele desde que ele surgiu, basicamente. Eu tinha só 5 anos, mas eu tenho uma memória muito vívida dele começar e todos os altos e baixos da carreira dele. Eu sou muito fã, sou muito fã. Eu fui assistir esse show sem grandes expectativas, porque eu sei qual é a fase que o Justin tá hoje na carreira, ele tá numa coisa mais intimista, um show mais simples, então eu tava com expectativas bem baixas pra esse show. Não tava esperando nada, assim, eu realmente achei que ele só ia chegar, sentar numa cadeira e só tocar um violão. É basicamente isso eu tava esperando dele. A setlist do show focou bastante no swag, nos 2 álbuns, né? O Swag 2. A setlist focou bastante nesses 2 álbuns. Sincera, eu não sou uma grande fã desses 2 álbuns, então o começo do show foi bem ok pra mim. O que salva pra mim é os vocais do Justin. Os vocais do Justin pra mim nessa era é os melhores da carreira dele. Então super maduros, limpos, super fortes. É pra mim os melhores vocais que ele já teve na vida dele, na carreira dele. Mas te dizer que o momento que eu realmente comecei a surtar, a me emocionar, foi a partir de Baby, aquele medley com músicas antigas, e ele mostrando memes dele caindo, dele batendo a cara no vidro. Tudo isso, sabe, aqueceu muito meu coração, muito. Foi uma interação com o público muito legal. Ele só sentou, botou o aplicativo do YouTube. Eu amei que tem um meme da Katy Perry dela dizendo: ai, é bom que ele assina o prêmio, né? Que daí não tem propaganda. O Justin é que nem eu, já assinou o prêmio porque ele não aguenta ficar vendo propaganda no YouTube, né? E eu amei ele botando Baby, botando músicas bem antigas, Favorite Girl, That Should Be Me, que ele... Nossa, fazia séculos que ele não cantava essas músicas. E quais outros que ele cantou? Ele botou Confidence, All That Matters, que ele adora cantar essas músicas. Botou Sorry, botou várias, gente. Nossa, Never Say Never, meu Deus, gente, eu amo essa música. Eu me emocionei. Essa parte eu genuinamente me emocionei. Eu não sou uma pessoa muito de chorar, tá? Eu vi esse show, eu não vi ao vivo, né? Até porque passou 4h30 da manhã, sei lá que horas passou. Eu fui ver agora de manhã, agora é domingo. Nessa parte eu me emocionei bastante, assim. Eu adoro essa música. Eu usei essa música na entrada da minha formatura no ensino médio. Então, pra vocês terem noção, eu amo muito essa música. Vi Beauty and the Beast, que fazia séculos também que ele não cantava essa música. Ele já tinha até falado que é uma das músicas que ele menos gostava da carreira dele. E ele foi lá e cantou, e eu amei, gente, foi maravilhoso. Só fiquei um pouco irritada que ele cortava as músicas no meio pra não deixar ela tocar até o fim. Me irritou um pouco isso. No geral, foi um momento muito legal, muito intimista, muito de fã, sabe? Quando ele botou aquele meme dele caindo dentro de um alçapão no palco da Purpose Tour, né? E daí começou a tocar Fall, né? Tudo a ver. E daí os fãs começaram a puxar um coro de Fall.
Olha, arrepiante, eu amei, amei, amei. A interação com o público, a parte dele batendo a cara no vidro, maravilhoso. Ele de novo botando aquele vídeo dele xingando o paparazzi, maravilhoso também. E daí ele botando a fase dele de covers no YouTube, daí ele botou o cover dele de With You, So Sick, muito fofo. E ver ele cantando com a voz adulta dele de hoje, e ver de fundo a voz de criança dele. É muito, muito bonito, muito fofo, sabe? Muito emocionante. E também um pedacinho de I'm the One, que também é uma música que eu adoro do Justin, que fazia também tempo que ele não cantava. Na verdade, ele nunca cantou essa música ao vivo, eu não lembro agora de cabeça. Mas amei também que ele botou um pedacinho da música. Amei. Aí tem a parte final do show, que daí vem Yukon, que vem Daisies, que encerra o show, que é maravilhoso, aqueles fogos de artifício. Eu amo essas. Pra mim, são as duas melhores músicas do Swag, então eu amei. Eu adoro a versão de Yukon, a versão ao vivo, né? Gosto muito mais do que a versão de estúdio. E teve a participação da Teams, que é maravilhosa. Eu amei essa parte com a Teams, a interação dos dois muito boa. Poderia ter rolado uma Cisa também, né? Cantando Snooze. Também amaria, seria maravilhoso. Mas eu amei as participações do show, tá? Também teve participação do The Kid Laroi com Stay, me surpreendeu bastante. Eu esperava, mas eu não esperava que eles fossem cantar Stay. Tá, eu achei que eles iam cantar uma outra música, mas achei bem legal. Eu só não gostei muito da captação de som do Coachella, porque eu vi essa parte no YouTube mesmo, no canal do Coachella, e a captação de áudio do The Kid Laroi tava bem ruim, tava bem difícil de ouvir a voz dele, tava muito baixa. Daí eu fui ver outras versões dessa mesma apresentação, gravada por fãs e tudo, e o áudio tava bem melhor, bem mais nítido, bem legal de se ouvir e cantar junto. Então, realmente, eu acho que foi um problema do Coachella com a captação de áudio. Mas, no geral, gostei bastante dessa participação. E eu amei que na parte das músicas no YouTube, né, no laptop, teve uma parte de Sorry que ele não tava conseguindo soltar a música, que o Wi-Fi não tava pegando. Tem gente como a gente, né, que a gente não consegue pegar o Wi-Fi, que fica travando, dá um ódio isso quando começa a travar. Então, me identifiquei bastante nessa parte. Então é isso, gente. Eu, como fã, eu amei esse show. Pra mim, ele entregou até mais do que eu esperava do Justin. Ele tava muito simpático, muito à vontade no palco, o que é difícil a gente encontrar o Justin, né? Eu acho que genuinamente ele queria estar lá e acho que ele se entregou muito vocalmente. E como eu falei, em questão de personalidade, dele estar interagindo com o público, sabe, feliz, solto, leve. Eu sinto falta desse Justin e eu senti isso de volta, né? Porque ele não se apresentava ao vivo desde o Rock in Rio. E eu não lembro agora que ano foi o Rock in Rio aqui no Brasil, né? E desde lá que ele não fazia um show mesmo completo ao vivo, então foi muito foda, muito foda. Vi muita gente reclamando desse show, ai que foi muito simples, ai a Sabrina Carpenter entregou um carro com água saindo pra fora, espirrando água, e o Justin só foi com uma roupa de pescador, botona, e é isso, moletom vermelho, e as pessoas estão aclamando o show. Vamos lá, eu entendo o ponto das pessoas, realmente é um show simples, tá? Perto de outras artistas femininas que entregam horrores. O Justin fez um show mais simples, mas o Justin tá nessa fase. Ele tá nessa fase que ele não tá mais entregando shows megalomaníacos como ele fazia no começo da carreira. E ele nunca prometeu que faria um show com muitas parafernálias, com muita coreografia. Ele nunca prometeu isso. Eu botei na minha cabeça, assim, que esse é um show para quem realmente é fã do Justin Bieber. Quem é fã do Justin Bieber vai adorar esse show, e quem não é, não vai gostar. Eu sinto que é um show que é muito 880. Se você é fã do Justin Bieber, você vai amar o show, toda a interação, as músicas antigas, toda a vibe, você vai amar o show, porque é o Justin Bieber. Se você não é fã, você não vai gostar do show. Até porque ele deixa vários hits de fora, ele não cantou Boyfriend, por exemplo, não cantou What Do You Mean, não cantou Love Yourself, que é um grande hit dele. Então é isso, o Justin fez um show, foda-se, ele fez o show que ele queria, o que ele tava à vontade, o que ele tava afim de fazer. E é isso, quem gostou, gostou, beijo. Quem não gostou, beijo, tchau, sabe? Eu acho que o Justin tá nessa fase da carreira que ele tá tacando um foda-se pra todo mundo. Ele passou a vida inteira dele sendo criticado, não importasse o que ele fizesse, se ele entregasse o que as pessoas queriam, tinha reclamação, se ele não entregava, tinha reclamação. E ele chegou nesse ponto que ele tá foda-se, eu quero fazer o show que eu quero fazer. Então eu entendo as críticas das pessoas. Ai, artistas femininas entregam tanto e o Justin não entrega nada e continua sendo aclamado e tudo mais. Eu entendo o ponto das pessoas, mas eu também acho que você criticar um show simples
também acho que é errado. Eu aprecio vários tipos de shows, tá? Eu gosto muito, por exemplo, da Alanis Morissette. Ela não sai fazendo coreografia e escambau nos shows dela. E continuam sendo maravilhosos do começo ao fim. Então são tipos de shows, tipos de artistas. Por exemplo, adorei o show da Ed Ray, uma coisa mais performática, divertida, coreografada. São duas propostas diferentes e eu amei as duas. As duas dentro do que elas se proporam a ser. Então eu entendo as críticas das pessoas, eu entendo e respeito, mas eu acho que o Justin nunca se propôs a ser isso, nunca propôs que ia fazer um show megalomaníaco, super performático. Ele tá nessa fase da carreira dele que é uma coisa mais intimista, uma coisa mais interação do fã com ele. Ele quer fazer shows pros fãs dele. Eu sinto que o Justin tá nessa fase que ele quer fazer show pros fãs. Então os fãs querem ouvir isso, estão acostumados com essa vibe que o Justin tá trazendo. Então eu amei o show, fui com expectativas baixíssimas e amei, me apaixonei, me emocionei, me diverti. E é isso, acho que é isso que vale a nossa experiência pessoal com o show. Se eu fosse analisar tecnicamente, teria minhas críticas, por exemplo, eu acho que ele focou muito no swag, eu acho que a parte também de músicas mais antigas poderia ser música completa, me irritou um pouco dele cortar a música no meio, mas no final a emoção e todo o sentimento que é ver o show do Justin Bieber, pra quem é fã dele desde o começo, ultrapassa todas as críticas que eu posso ter com esse show. Então, não tem o que falar, gente. Eu tô arrepiada, tô emocionada. E é isso, e eu tô ansiosíssima pra segunda semana do Coachella dele. Eu espero que ele venha com músicas novas nesse medley de músicas antigas. Eu espero que ele venha com One Time, One as Lonely Girl. Eu amaria ver essas duas ao vivo. Por favor, canta Boyfriend. Eu amo Boyfriend. Canta essa música, por favor, Justin. É só o que eu te peço. E poderia ter Love Yourself. Eu acho que vai ter, eu sinto que vai ter. Espero que tenha uma surpresa nessa segunda semana dele, porque esse momento do show pede, sabe? Eu amei, gente, eu amei. Me emocionei, é isso. Talvez meu lado fã esteja me ofuscando de tudo. Com certeza, gente, com certeza. Como vocês vão passar pano pra muita coisa que os seus favoritos fazem. Então, vejam pela nossa visão. Nós, como grandes fãs de Justin Bieber. Daí vocês vão conseguir entender o sentimento que a gente tá tendo por esse show. Falando agora do show da Edson Ray, que foi outro show que também me surpreendeu bastante. Eu já tinha visto o show dela no Lollapalooza, eu já falei errado. Eu já tinha visto o show dela no Lollapalooza aqui no Brasil e já tinha gostado bastante. Ela me surpreendeu, eu nunca tinha visto nenhuma performance ao vivo dela e me surpreendi bastante. E vim ver aqui o Coachella, não mudou muita coisa do Lollapalooza. Ela mudou umas musiquinhas na setlist, mudou umas escolhas de cenário, mudou umas coisas do cenário, mas no geral é a vibe que ela tá trazendo nessa era, nesse debut dela, e eu gostei bastante. Eu acho que a abertura com Diet Pepsi, eu achei um pouco anticlimática, não sei, eu acho que a captação de áudio não estava muito boa, isso aconteceu em alguns momentos do Coachella pra mim. Eu achava que a captação de áudio não estava tão boa assim, e acho que aconteceu isso um pouco em Diet Pepsi. Eu achava a voz dela muito baixa, mas no geral gostei. Gostei muito do começo do show, bem Britney, que ela descendo as escadas, muito legal. Esse look dela no show inteiro é o meu favorito de todos. Gostei mais do que o de Lollapalooza. Gostei bastante desse look dela, inclusive. Achei que valorizou muito os movimentos dela, o corpo e tudo. Mas depois de Diet Pepsi, que foi mais morna pra mim. Diet Pepsi, no geral, eu não acho tão boa ao vivo. Eu gosto muito da versão de estúdio, mas ao vivo eu acho que não funciona tanto pra mim, particularmente. Veio Money is Everything, que daí já é completo oposto. Essa música tem uma energia maravilhosa ao vivo. Ela com aquele colar de dinheiro, adorei. Não teve a parte do Brasil de jogar dinheiro na plateia, mas adorei. Talvez tenha tido e eu não me lembro, mas qualquer coisa, se eu tiver errada, me deixa aqui nos comentários. Mas adorei o look dela com o dinheiro, amei. Outra música que eu gosto muito ao vivo é Times Like This. Eu já adoro essa música na versão de estúdio, mas ao vivo a Edson usa a voz dela muito de peito no refrão dessa música e me agrada bastante. Eu acho que dá uma melancolia pra essa música, que eu acho que tem uma vibe bem melancólica, mas com essa voz de peito dela fica mais ainda. Poderia até ser uma balada essa música, se não tivesse nessa roupagem eletrônica. Eu gostei bastante da performance dela com as cadeiras e tudo, achei muito legal. E a performance de Van Dante não tenho o que dizer, gente. Essa música é uma energia, ela cantando essa música
fez um momento dela, um momento icônico para a carreira dela com essa música, onde ela vai na plateia e pede pro público gritar junto com a parte da música que tem um berro, tem um grito. É muito legal, é muito divertida a coreografia, é uma energia muito legal e aproxima ela muito mais dos fãs, então eu gosto muito que ela preza muito isso em todo show que ela faz. Gostei bastante dessa parte. Mas a performance desse show que eu mais amei, assim, de longe, é High Fashion. Eu não sei explicar, eu adoro essa música, eu já amava essa música, ela entrou na minha lista de singles de 2025, eu amo a vibe dessa música, mas ao vivo ela tem uma energia única, maravilhosa. A parte do refrão que ela se joga no chão, que ela faz toda uma coreografia, levanta a perna, faz ponte, um monte de coisa. Eu acho hipnotizante essa performance. Toda a coreografia dessa performance não é uma coreografia super complexa no sentido de ter muitos passos, mas ela é muito artística. Você tem que ter uma preparação física muito foda pra fazer, porque ela dá umas piruetas, dá umas cambalhotas e estica a perna. Eu não poderia fazer nunca isso. Eu, como uma pessoa sedentária, nunca faria nunca conseguiria fazer aquelas coisas que ela faz na performance de High Fashion. Eu acho muito foda. Pra mim é o momento desse show e de todos os shows. O do Lollapalooza também eu já amei, mas aqui no Coachella, pra mim, melhor performance de High Fashion da Edson. E a música final, né, Famous Again, eu não era tão fã dessa música, mas as performances ao vivo estão me fazendo gostar mais dessa música. Eu adoro que ela tá com uma estética muito já icônica para essa música, que é a peruca rosa, muito legal, e todas as pessoas na volta dela cercando ela e perseguindo ela. Muito foda, se encaixando muito com a letra da música. Eu adoro performances que são temáticas, que representam a letra da música. Acho muito foda essa performance, adoro essa música. Eu prefiro ela muito mais como abertura de show do que como encerramento. Acho que Diet Pepsi fechando o show funciona muito mais, muito mais. Funcionou muito no Lollapalooza. Aqui no Coachella ela fez essa mudança que eu entendo ela ter feito, porque acho que deu um efeito legal, Famous Again fechar, mas eu teria fechado com Diet Pepsi, que tem uma coisa mais intimista, de interação com o público, então eu teria botado talvez Diet Pepsi junto com Headphones On, que também tem essa vibe mais interação com o público, uma coisa mais intimista, sem tanta coreografia. Mas todo o show foi muito legal, a performance de New York foi muito legal, eu adoro essa música. I Got It Bad, que é uma música do EP dela, eu gostei bastante da performance, bem safadinha, se encaixando muito bem com a letra, de tipo, agora eu tô malvada, agora eu tô bad girl, então tô me esfregando em todo mundo, e é isso. Eu gostei bastante da performance, fez até eu gostar dessa música e querer ir atrás dessa música. In the Rain, eu acho essa música fenomenal, e a performance ao vivo, mesmo sendo simples, pra mim ela entrega, sabe? O efeito da chuva, os guarda-chuvas, pra mim também é uma das melhores performances desse show. Eu já falei algumas vezes que Aquamarine não é uma música que eu gosto tanto, não sei o que tem nela que ela não bate tanto em mim, e as performances ao vivo não ajudam muito. Tipo, não são performances ruins, mas acho que perto de todas as outras performances desse show, eu acho que é a que fica mais abaixo, mas talvez eu não gostar da música também ajude a não gostar tanto da performance, né? Mas no geral, a Edson tem um carisma, tem uma presença de palco, mesmo ela estando no debut dela, ainda muito no começo da carreira, eu acho que ela tá conseguindo mostrar uma evolução, mostrar como a Britney é uma inspiração para ela. Eu vejo muitos momentos de Britney, por exemplo, em I Got It Bad, tem o instrumental de fundo Ed Baby One More Time. Então, a Britney é claramente uma inspiração para Edson e ela não faz questão de esconder. E eu sou muito fã da Britney, então adoro essas referências. Os looks que ela usa nesse show são muito referência a The Onyx Hotel Tour. Então, não tem o que dizer, eu acho que a Edson consegue mostrar muito as inspirações dela, as referências dela, mas conseguir trazer um toque mais moderno, mais jovem, mais atual. E eu acho que o estilo de coreografia que ela faz, a gente não vê qualquer artista fazendo. A gente tem a Tate, mas a Tate tem uma coisa, coreografia raiz mesmo, uma coisa mais Britney mesmo, de muito passo, de de giros, de coisas que eu adoro, amo a Tate, mas a Edson traz uma coisa mais conceitual, uma coisa até mais balé mesmo.
que combina muito com essa coisa mais eletrônica, intimista, conceitual, experimental, combina muito. Eu adorei o show da Edson, recomendo muito que vocês assistam se não assistiram ainda a Edson ao vivo. Pra mim, ela faz as músicas chegarem num outro nível ao vivo, e eu espero que tenha mais surpresas no próximo show dela. Eu senti falta disso nesse show, mais surpresas, talvez um cover de alguma música da Britney. Não sei, poderia ter mais, alguma participação especial, podia vir uma Charlie, um Troy. Porra, né? Podiam, né, vir aqui, sei lá, participar do show da guria. Mas, no geral, adorei o show, maravilhoso, super pop, tudo que a gente precisa hoje. Show do Big Bang. Sobrevivi 2h30 da manhã assistindo o show. Sim, tô com a cara cansada, tenho que trabalhar hoje. Mas assisti o show ao vivo e revi várias vezes, obviamente. E assim, o que eu posso dizer desse show? Entregou tudo o que eu esperava. Teve energia, teve emoção, eles juntos sempre é uma química muito forte, e eles querem estar lá juntos, isso é muito legal. Os dançarinos, literalmente estava uma família se reencontrando naquele palco, então toda a energia, toda a alegria, a emoção transbordava naquele palco. A setlist eu achei bem legal, tá? Eu achei que sim, faltou coisa, pra mim faltou músicas nessa setlist, mas também é um show só de 1 hora, então também tava esperando muito deles, mas realmente senti falta de, por exemplo, La La La. Eles fizeram um story com essa música de fundo e no final não teve essa música na setlist, fiquei bem chateada. Faltou bastante hit, tá? Mas eles também têm muito hit, então dá pra entender por que que faltou, porque é muito pra botar todos. Senão a gente teria que fazer um show de 3 horas só com todos os hits, né? Eu entendo que eles tinham uma tarefa muito difícil. Eles realmente focaram nas músicas certeiras, assim, os grandes hits da carreira, as Up, as Fan Favorite, eles focaram nisso. Achei legal a setlist, mas acho que a única música que realmente eu deu uma dó no coração foi La La La, porque eu acho que tinha espaço pra botar La 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 aí, e eu fiquei chateada que não teve ela. Mas tirando essa música, eu acho que infelizmente é vida, gente, neles não vou conseguir botar todas as músicas, então eu achei a setlist bem completinha. Abriu com Bang Bang. Eu tava na dúvida se eles iam abrir com Bang Bang, mas eles abriram com dois grandes hits, Bang Bang e Fantastic Baby. Bem legal essas músicas. Teve Sober, muito animada. A parte final deles com os dançarinos e o lá, 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 lá. Muito fofa, muito maravilhosa. Teve a Full of Tears, que eles adoram bastante. Eu adoro essa música ao vivo, é muito boa. Teve Loser, que fazia muito tempo que eles não performavam essa música. Teve Haru Haru, que é uma clássica deles, eles têm que sempre cantar essa música. Amei. Teve Lies, que também outra clássica que não pode faltar numa setlist deles. Teve a parte solo, que eu esperava que isso fosse acontecer. Teve a parte dos solos de cada um. Teve do Taeyang, que tava maravilhoso. O Taeyang tava muito lindo nesse show. Sem camisa, obviamente, porque se ele botasse uma camisa pra fazer esse show, eu ia querer meu dinheiro de volta, mesmo eu não tendo botado nenhum dinheiro nisso. Tava maravilhoso, lindo. Adoro, eu acho que esse cabelo loiro platinado combina muito com ele. Eu só teria dado uma hidratada desse cabelo antes de ir pro show. Eu tô brincando, tá? Mas ele tava lindo, maravilhoso. Não tem o que dizer, né? Tava maravilhoso, uma energia. Ele na performance de Ringa Linga tava muito foda, a energia. Eu nem sou uma grande fã dessa música, mas eu fiquei, ai meu Deus, tava cantando e dançando junto essa música. Tava uma energia foda pra caramba. Daí entrou o de Dragon com Power, que eu esperava que ele fosse performar essa música. E foi muito legal que ele performou perto não é arquibancada, a parte do público, ele performou perto do público, teve uma parte que ele pegou o celular do Foice e gravou e tananã. Muito legal a interação, ele trouxe um instrumental diferente pra Power, lembrando uma coisa mais latina, bem legal essa nova versão de Power. Claro que teve Good Boy, porque se não tivesse Good Boy seria o crime. Essa música é muito boa é uma música muito boa pra show, uma energia. Até se você não sabe falar coreano, você vai cantar e dançar essa música junto, porque ela é muito contagiante e muito legal a performance. Não tem o que dizer, gente. Se as Good Boy é perfeita, sempre entrega as melhores performances. E teve o solo do Daesung, que também maravilhoso. A voz dele está belíssima. E como sempre, né, até é um eufemismo eu falar que a voz dele tá belíssima, porque tá sempre belíssima, mas ultimamente ele
tá muito bom, sempre alcançando notas maravilhosas. Daesung, o vocalista do Big Bang. E teve o encerramento do show, que teve o Home Sweet Home, que é a música mais recente, só dos três. Eu esperava que também fosse estar na setlist, muito legal. A energia dessa música também é muito boa para um show. Sempre que eu vejo a parte da coreografia, eu sempre lembro do Taeyang caindo no Mama. Eu acho muito bom isso, sempre me vem essa memória. E teve Bad Boy, que essa me surpreendeu de estar na setlist. Eu não esperava que essa música fosse estar na setlist, mas eu sei que é uma fan favorite, eles gostam bastante dessa música, mas realmente eu não esperava que ela fosse estar na setlist. Eu gostei bastante, adoro essa música, então amei. Uma surpresinha pros fãs. Depois o encerramento do show ficou com o I Like to Party, que também eu esperava que fosse estar na setlist, já tinha anunciado que estaria na setlist. Muito legal também, a energia dessa música também é muito boa para um show, então perfeita, entregou tudo que eu esperava, a interação com os dançarinos, muito legal, adoro ver essa música ao vivo. E encerrou com a música que eu sabia que estaria na setlist, mas eu não sabia, eu tava na dúvida onde eles iam botar essa música e eles encerraram. Eu imaginava que eles fossem encerrar com essa música, mas eu achei que ela era uma música muito triste, melancólica para encerrar o show. E pra mim, né, eu pelo menos fico muito melancólica quando eu ouço essa música, não sei, me traz uma vibe um pouco ruim, assim, não ruim, ruim, sabe? Não é uma vibe ruim, ruim, é uma vibe ruim boa. Não sei se vocês vão entender a diferença, mas eles encerraram com essa música, a primeira performance dessa música ao vivo, eu nunca tinha tido. Eu amei que eles deixaram a parte do T.O.P, amei, fiquei até deu vontade de chorar quando eu vi essa parte. E eu queria que eles tivessem feito isso com todas as músicas, tá? Pra mim, eles só tinham que tirar o Vocês Sabem Quem e deixar as partes do T.O.P, como eles fizeram na última turnê, última turnê deles que eles fizeram em 2017, que o T.O.P já tinha ido pro serviço militar e eles deixavam as partes do T.O.P. Eu achei que eles iam fazer isso nesse show, não fizeram, realmente eles focaram neles, nos três, e fizeram versões reduzidas das músicas, todas, né, basicamente. É, não sei, eu respeito isso porque realmente eles só são um trio agora, mas eu teria deixado a parte do T.O.P, né? Só teria tirado realmente a parte daquele que não vamos mencionar o nome, né? Mas tudo bem, vou aceitar, é a vida, é isso, gente. T.O.P não faz mais parte do Big Bang, temos que aceitar, temos que seguir em frente, e é isso. Mas o encerramento com Still Life funcionou muito bem, foi muito bonito, muito, sabe, ver eles ao vivo. E a voz de todos tão boas. O de Dragon, às vezes a voz dele me incomodava um pouco, dava umas falhadas e tal. Mas no geral a voz dele tá muito boa também. A do Daesung, como eu já falei, maravilhosa. O Taeyang, então todos estão com a voz maravilhosa, linda. Só o de Dragon às vezes dava umas falhadas que me incomodavam um pouquinho, mas era só um pouquinho, tá? Não é tanto assim. O homem também quer fumar, né? Então é as consequências de você ficar fumando. Não fume, crianças. Levante os 5 dedinhos e diga não às drogas. Eles interagiram bastante com a plateia, falaram bastante inglês, achei isso bem legal. Achei legal eles se esforçarem tanto para querer interagir com a plateia, porque é uma coisa muito característica do Big Bang. Eles focam mais na interação com o público do que em coreografia. Então vocês vão ver que no show não tem muita coreografia comparado com outros grupos masculinos do K-pop, né? O que hoje virou comum você ter coreografia. Se um grupo não tem coreografia, as pessoas já ficam, não é que estranho. Mas o Big Bang nunca focou muito nas coreografias. O foco mesmo era a interação com o público, nas performances, nos shows. E aqui eles focaram bastante, mesmo com a barreira linguística, eles fizeram bastante isso. Falaram inglês muito fofinho. Eles falando inglês é sempre um show à parte, né? O Daesung, por exemplo. Já tô vendo memes nascendo deles falando inglês, muito maravilhosos. Mas é isso, gente. Esse show foi maravilhoso. Se você nunca tinha visto um show do Big Bang, se esse foi seu primeiro show, é um show que te apresenta muito bem quem é o Big Bang, a essência do Big Bang. É isso, é a interação com o público, é uma coisa muito família, todo mundo junto, se divertindo e não se preocupando em fazer tudo certinho. Às vezes eles erram e eles se divertem com os erros. E eu amo como eles estão se jogando, sabe, nas coisas. Nas performances, nas músicas. Eu espero que tenha Lalala na segunda semana, senão vou ficar um pouco chateada por não ter Lalala. Desculpa, sou uma defensora dessa música. E eles me prometeram, tá bom? Eu não criei ilusões na minha cabeça. Eles fizeram um story com essa música. Por que não botaram essa música na setlist? É o único crime que eles cometeram nessa noite.
De resto, foi tudo maravilhoso. Os únicos defeitos que eu botaria nesse show, no geral, foi problemas do Coachella, que me chateou bastante. Eu achei que o jogo de câmeras estava horroroso na performance deles, horroroso. Tipo, sei lá, um exemplo, o Taeyang tava cantando aqui, eles mostravam o Daesung não fazendo nada no outro lado. Sabe, parecia Multishow, me senti assistindo Multishow. Tava muito ruim o jogo de câmeras. Deu uma melhoradinha, mas realmente no começo, principalmente Bang Bang e Fantastic Baby, tava muito caótico o jogo de câmeras. Depois deu uma melhoradinha, mas foi bem caótico. E a captação de som da voz deles, alguns momentos me chateava, não conseguia ouvir a voz deles direito, saía meio falhada. E até dava a impressão de que o G-Dragon tava com a voz horrorosa. E daí eu fui ver um outro ângulo do show, né? Uma versão gravada pelos fãs. E a voz dele tava muito boa. Então, realmente, foi o Coachella que me enganou, fazendo acreditar que o G-Dragon tava com a voz horrorosa. E não, era a captação de voz dele que tava muito ruim. Então, isso me chateou bastante. Até fez eu broxar um pouco pra assistir o show ao vivo. Sendo bem sincera com vocês, eu assisti o show ao vivo mesmo até Lies. Até Lies eu assisti. Depois eu capotei, né, gente? Porque era 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Eu capotei, eu dormi. E daí eu fui acordar de novo 4:30 da manhã. Daí eu fui ver o resto do show, né? Voltei lá no coisa do YouTube do Coachella. E daí eu vi o resto do show até o fim. E 4:30 da manhã. E daí hoje de manhã eu fui ver de novo, mais algumas vezes. Eu vi uma vez no YouTube e vi daí agora a versão. Ô, moto! E vi agora a versão gravada pelo fã, que tava muito melhor, muito melhor. Realmente, o jogo de câmeras do Coachella tava uma porcaria. Na hora do Big Bang, eles fazem aquela porcaria de jogo de câmera. Fiquei chateadíssima, mas é isso. A gente tem que seguir a vida. Espero que na segunda semana esteja melhor, tá? Fiquei bem chateada. Mas é isso, gente. Esses foram os 3 principais shows que realmente eu assisti do começo ao fim e que eu particularmente estava com vontade de assistir. Eu assisti alguns shows isolados. Eu vi o Della Faye. Eu vi o Della Faye, tava maravilhoso. Ela é maravilhosa. Ela é tão boa no estúdio quanto boa ao vivo. E ela entrega uma estética, umas coisas no palco. Muito legal o show dela. Recomendo bastante que vocês assistam. Também vi o do Major Lazer, que eu não tava nos meus planos de assistir um show do Major Lazer, mas eu tava sem nada pra ver e botei pra assistir. E eu achei uma energia tudo, tava uma energia muito boa, uma vibe bem Pedro Sampaio, nessa coisa de pancadão atrás de pancadão. Muito legal, gostei do show, não vi inteiro, mas gostei do pouco que eu vi, eu gostei bastante. Tem participação da Ema-A, maravilhosa, que tá lançando música, então fiquem de olho nela. Ela tá lançando música independente, só no YouTube. Triste, né? Mas maravilhosa e deu uma energia toda pra música, uma nostalgia também, muito legal. Eu tentei assistir o show da Slater, que eu também tava bem curiosa pra assistir. Eu vi que na setlist, pelo menos que eu vi de sites, ela focou bastante no Worst Girl in America, e eu amei o álbum, então eu amaria a setlist, né, o show. Mas eu assisti só a performance de Dance, até porque a performance foi gravada e exibida à meia-noite. Foi bem estranho, bem confuso. Trocaram o horário dela de última hora. Não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Mas eu assisti só a primeira performance, que foi de Dance, e a captação de áudio me incomodou bastante. Novamente, foi um problema muito forte no Coachella. A captação de áudio em alguns shows estava muito ruim, muito ruim. E daí me incomodou bastante, eu quase não ouvi a voz da Slater, e daí eu abandonei o show. E eu queria ver esse show porque eu acho que tava bem legal. Tô esperando ver uma versão de fã, alguma coisa gravada de fã, pra ver se o áudio fica melhor, se me agrada mais, daí eu assisto inteiro, né? Mas fica a menção honrosa pra Slater, que eu acho que ela tava maravilhosa, visualmente ela está maravilhosa, e é isso. Mas é isso, gente. Esse foi meu review de alguns shows do Coachella. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um formato diferente. Então, vou ver se vocês querem que eu faça com mais festivais que tem por aí. Esse ano tem Rock in Rio? Esse ano tem Rock in Rio, né? Mas tem que ver, porque ainda não saiu o line-up completo, né?
Mas quero ver se vocês vão gostar desse formato, se vão querer mais no canal. Me avisem tudo aqui nos comentários e deixe seu like para saber que vocês gostaram do vídeo. Compartilha para todas, não consigo falar, gente. Compartilha para chegar para mais gente. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Tá meio assim, né? Toda semana tem vídeo extra no canal, gente, mas eu gosto de falar ocasionalmente pra não prometer nada, porque é difícil às vezes. Desculpa, eu arrotei. Eu acabei de acordar, gente, então eu não comi nada ainda, só tô na água. Eu só arrotei e lamento. Ai, pessoa. O que eu tava falando? Ah, que eu não gosto de prometer vídeo extra toda semana, porque a vida é assim, eu nunca sei o que tá acontecendo no meu dia a dia, e eu sei que pelo menos o de quinta sempre vai sair, porque eu sempre deixo uma frente de vídeos de ranqueando pra justamente isso, se der alguma emergência, eu ter o vídeo pra postar, né? Então, é isso. Me sigam no meu TikTok, me sigam no meu Instagram também. Não posto muito, mas por curiosidade, me sigam lá, que tô sempre tem alguma atualização, alguma coisa, uma fotinho, um videozinho extra no TikTok. E é isso. Beijão, tchau e até o próximo vídeo. Bem, bem, bem. Vou ficar com agora essa música na cabeça.